Então, quando você coloca uma informação na sua mente de que você está fazendo algo que é difícil, que é doloroso, mas que vai ter uma recompensa, que vai ter um benefício, você faz aquilo ali com muito mais felicidade, com muito mais saúde física e emocional, e você consegue, inclusive, os resultados muito melhores do que aquele que está vendo só com uma coisa difícil, só com uma... Às vezes ele nem faz, até para, e não tem um resultado. Eu fiz essa colocação, gente, pelo seguinte: eu tenho uma característica minha, pessoal, de trabalhar eficiência e eficácia. Isso é desde criança. Então, a questão de alguns anos, existia um nadador, eu não sei se ele era europeu, ele tinha um nome, o Torpedo Humano, Topper, não sei o que, Topper, Ivan Topper, alguma coisa assim, o Torpedo Humano. Você vendo ele nadando, ele parecia que estava dormindo na água, parecia um preguiçoso, mas os nadadores do lado dele se matando para alcançar o cara e não conseguia. E o cara escorregava na água que nem um quiabo. Por quê? Porque ele tinha um trabalho de braço, de perna, de respiração, de hidrodinâmica. Então, recentemente eu aprendi um termo que é a dor inteligente, o esforço inteligente. E tem tudo a ver com isso. E eu brigava muito sobre essa questão. Falei, gente, para que se matar se você pode fazer um exercício inteligente com física, química, matemática e um planejamento? Então, eficiência, eficácia, balística, a gente vê tudo isso, gente. Então, mas não é só estatística. Aí entra o que é o quociente emocional. Então, assim, que nem ele deu o exemplo de 2 casos, passaram pelas 2 experiências, só que o medo, ele é o que a gente já conversou algumas vezes aqui, o medo é um escudo que ele pode nos proteger ou nos impedir de tomar algumas ações. Cabe a decisão, e aí entra a autoliderança. Mas as empresas, eu vejo hoje, muitas empresas cometendo os mesmos erros, se arrebentando, trabalhando 10, 12, 14, 18 horas por dia, não sei o quê, mas não atinge a eficácia. Então, mas aí, Saulo, aí a gente vai entrar no contexto assim, o ser humano é um número nessas empresas. Então, ele não está lá para ver se vai fazer bem para o funcionário, ele quer o resultado dele. Então, se aquele funcionário não está legal, ele troca. Essa é a realidade. Mas se ele pode atender, se ele trabalha a emoção, ele vai trazer bem-estar, e quando a empresa trabalha esse bem-estar, ele tem muito mais resultado. Tanto que no Instituto do Felicência, da Dr. Carla Furtado, eles trazem muito isso, essa questão da estatística. E essa estatística, ela absorve isso com 75% de aumento do resultado nas empresas. Fantástico, tá Só vendo, que gente? assim, e para colocar isso dentro de uma estrutura, hoje aqui no Brasil, eu vou dizer que lá fora a gente tem algumas empresas que já trabalham dessa forma, principalmente em Portugal, conheço várias empresas, na Espanha, não sei dizer nos Estados Unidos, mas eu sei que tem algumas sim, no Canadá. Mas aqui no Brasil, a gente ainda é muito fechado nessa questão do emocional, porque nós somos um povo latino extremamente emocional. Só que a gente leva o emocional para o oba-oba, para a festa, para a felicidade. É que o Wesley falou, nós somos inteligentes, mas qual é a nossa decisão de inteligência? A nossa decisão de inteligência, às vezes, eu dentro de uma empresa, eu tenho uma estrutura, eu quero um resultado, vou botar pressão, vou fazer o cara trabalhar 16, 18 horas, aí tem a burnout, que hoje é patologia, não é simplesmente uma síndrome. É uma patologia, e aconteceram várias de 2020 para cá, que as empresas começaram a falar assim, peraí, eu tenho que mudar um pouco esse conceito. Mas são poucas empresas que têm esse conceito do bem-estar. Eu vejo muito lá no Sul, não sei se o Wesley tem essa estatística, mas no Sul tem essa configuração do bem-estar. Principalmente no reconhecimento de RH, que a gente vê várias empresas dentro disso, que tem muito lá no Sul. Do Sudeste para cima, a gente ainda tem essa coisa da pressão, vamos ganhar em cima da pressão. Mas, quando a gente fala do saber com consciência, entra a decisão.
É quando você entende a sua solitude, quando você entende o seu eu, que é o autoconhecimento, quando você começa a tomar a decisão que entra a autoliderança, e aí você percebe quais os caminhos que você vai fazer. Eu sofri um acidente, peraí, eu quero viver ou eu quero me esconder? Qual é o papel que eu quero tomar? O que eu quero da minha vida? Qual é o meu propósito? Então, essa é a pergunta que a gente tem que deixar aqui para reflexão. Qual é o meu propósito de vida? O meu propósito de vida é levar, como você fala, conhecimento e reflexão para todos. Sim. Mas qual é o meu propósito hoje? Eu sou aposentada, eu tenho com meu marido, eu quero ficar trancada dentro de casa, ou eu quero viver uma vida? Tá bom desse jeito para mim? Tá tudo bem. Cada um toma a sua decisão. Mas se para mim não tá, eu preciso sair, eu sou uma pessoa que viajar é uma terapia para mim. Sim. Então, se alguém me conhece, sabe que pelo menos umas 4 viagens ao ano eu tenho que fazer, porque Sim. é uma terapia. É bem-estar. Mas isso não quer dizer que tem pessoas que gostam disso. E tá tudo bem também. Eu acho que a melhor frase é tá tudo bem. É um exercício, porque eu ainda vejo, gente, em pleno século XXI, o pessoal ainda trabalhando com barro fofo e pedra lascada. É uma destruição. Eu falo, gente, vamos trabalhar para viver, e tem gente vivendo para trabalhar. E tá errado, principalmente com essa questão da inteligência artificial chegando, com essas ferramentas que cada vez mais a tecnologia está trazendo. Que já está usando erradamente a inteligência artificial, né? Você viu que tem vários golpes agora com a inteligência artificial. Sim. Olha como o ser humano, Bem-vindo, né? O ser humano ele quebra o que pode ser positivo para o negativo. Sim. Então, por isso que a gente fala que vai muito das atitudes do ser humano e o seu propósito. Essa coisa de propósito, Wesley, por exemplo, a Paula falou de consciência emocional. Opa, falei, caramba, vi essa frase aqui viu aqui. Essa questão do propósito, da consciência emocional, como é que o ser humano hoje, meu Deus do céu, aquela pessoa simples, humilde, que ela de repente está ali trabalhando única e exclusivamente para o seu sustento, como é que ela vai conseguir lidar com as suas emoções? Como é que a gente pode chegar e falar assim, em pleno século XXI, num momento tão importante, onde você nunca se teve tanta abundância de coisas materiais, e nunca se teve tanta indiferença com a questão da vida humana. Na escola, as crianças, olha, você pode sim desenvolver o português, a química, a física, a matemática com uma metodologia mais saudável. Por que não despertar o prazer por estudar, por adquirir conhecimento, por se tornar uma pessoa melhor para ela e para a sua sociedade? Por que não despertar no ser humano o prazer em ler, em escrever, na sua velocidade? É um exercício. Eu realmente vejo isso como talvez o calcanhar de Aquiles, não só no Brasil, mas no planeta inteiro. É a sensação que eu tenho. Uma profunda necessidade de jogar um sentimento de tristeza nas pessoas. Essa é a sensação que eu tenho. Não sei se você vai concordar comigo. Até pouco tempo atrás só se trabalhava o QI, que é o conhecimento intelectual, toda a parte técnica. Isso até hoje a grande maioria das escolas, das empresas, das faculdades, enfim, todo local que se adquire conhecimento, eles focam muito no QI. Algumas escolas, graças a Deus, já estão começando a trabalhar o QE, coeficiente emocional. Já estão ajudando a desenvolver as capacidades, né, emocionais das pessoas, esse conhecimento, né? Então, quando se trabalha o emocional, você destrava as pessoas. Só o conhecimento técnico não adianta de nada, mas o conhecimento comportamental é que vai fazer com que essa pessoa seja diferenciada. Os mentores, né, os consultores, né, assim como Paula Baez, assim como eu, que entramos nas empresas para trabalhar a parte comportamental, são aquelas empresas que já estão com a visão de alta performance. Porque treinar os colaboradores para fazer uma atividade técnica chega e tem um limite. Todos eles alcançam o máximo que eles podem com aquele conhecimento. Aí você coloca um outro conhecimento, que é o conhecimento comportamental, que é o emocional, aí você consegue alavancar os resultados.
porque você consegue destravar algumas pessoas, quebrar alguns bloqueios e trabalhar com o autoconhecimento. Cada um vai trabalhar de repente de uma forma diferente, mas vão atingir resultados melhores. E, além disso, já existe hoje o QS, que é o coeficiente espiritual, que não tem nada a ver com religião, né? Mas que vai potencializar mais ainda. Então, eu creio que nas próximas décadas, infelizmente, é um processo muito lento, esse desenvolvimento desse novo conhecimento, dessa nova inteligência. Mas a inteligência emocional, né, ela já está começando a fazer diferença em algumas escolas, em algumas empresas, e parece que todo esse processo ele começa realmente do sul para o norte. No Brasil, pelo menos, é assim, né? E começou em Curitiba um movimento chamado Slowdown, onde eles perceberam que as empresas que trabalhavam muito tinham um determinado resultado. Afinal, vamos puxar um pouco o freio de mão, vamos desacelerar, vamos deixar fluir. Trabalhando a inteligência emocional, eles estão trabalhando menos e tendo mais resultados. E aí, esse modelo começou a vir para São Paulo. E aí de São Paulo para o Rio, e agora está começando a subir. Mas quem que está levando isso? São os consultores, são os mentores, são os coaches, que são as pessoas capacitadas, preparadas para trabalhar isso dentro de uma empresa. Às vezes o próprio RH não tem o conhecimento, e quando tem o conhecimento não tem braço. Então eles têm que contratar, eles têm que terceirizar, porque às vezes o foco deles ali é outro. Né? Então nós temos grande abertura nas empresas para fazer esse trabalho que está fazendo a diferença no comportamento que se reflete nos resultados da empresa. Eu preciso trabalhar a minha inteligência emocional porque só falta 1 minuto para terminar o Papo Amigo. Eu já falei, acredite, o universo está trabalhando isso. Vamos fazer Papo Amigo de 2 horas. Aguarde. Ó, pra você ter uma ideia, tem um vídeo na internet que eu recebi já tem um tempo, de um rapaz, ele estava em uma competição ciclista, todos profissionais, e na hora que estavam descendo uma ladeira, um deles simplesmente conseguiu deitar, ficar esticado em cima da bicicleta para pedalar, e ele utilizou a aerodinâmica dele. Passou todo mundo. Então, olha gente, como você utilizar o seu esforço de maneira inteligente, você vai mais longe do que você imagina. Falta 1 minuto, Vitória? Quanto? 1 minuto só? 1 minuto? Então, vocês dois fiquem à vontade para passar telefone, fax, e-mail, Pai de Santo, fique à vontade aí. Pode passar o telefone todo mundo. Existem alguns exercícios de anaeróbica que é bem importante para a gente criar um pouco da desconexão dessa desestrutura para a gente se reestruturar. Então, mais para frente a gente pode dar alguns exercícios aqui, mas busque aí no Google, gente, anaeróbica, tem vários exercícios. Estou abrindo vagas para atendimento individual, estou abrindo propostas também para empresa. O telefone para contato, o WhatsApp é 11 94 153 7468. O Instagram é Paula Baeza, _mentora. Wesley? DDD 11 9 8715 8950, telefone e WhatsApp. E o Instagram é @WesleyLinsMentor. Tudo junto, e estou com a agenda aberta também para fazer consultoria, mentoria, processo de coaching individual e em grupo. E se a demanda for grande, a gente entra junto. Opa! Dividindo o trabalho. Certeza. Esse é o plano, Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com o WhatsApp do Papo Amigo. Tá lá, 11 97373 7748. Me procura que eu passo o contato dos dois. E logo vou pegar essas matérias também e começar a colocar no site, no blog do Papo Amigo. Aguardem. Acabou. Ô, Vitória, acabou? Tão rápido? Tão rápido, né? A gente volta. Gente, acabou. Até Paula, a próxima quer terminar, Paula? e até lá. Um abraço. Tchau. 4, 3, 2, 1. Vendo. Papo Amigo. Informação com reflexão. Até o próximo programa. Continue na ABC.